Quantos estão dispostos verdadeiramente a ouvir a palavra de Deus? Se coloca de pé em reverência à palavra. Nosso pastor Antônio Marcos vem até o altar e tem a liberdade, a igreja aplauda o nome de Jesus. Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Sem perda de tempo, convido os irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. A partir do versículo 21. Depois pediu e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Silas, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. Diga comigo assim: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Também, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: genealogia de Jesus, filho de Davi. Podeis assentar. Deus. Queridos irmãos, esse texto no livro de Atos é resultado de uma pregação de Paulo. Paulo ainda era um obreiro na cidade de Antioquia, era um bravo cooperador de Barnabé, que era pastor de Antioquia, e Paulo, disseminando a consciência do evangelho que ele cria na cidade de Antioquia de Pisídia, Paulo elabora uma pregação, um sermão, onde ele faz uma viagem linear, começando lá no Antigo Testamento, citando personagens, citando a história de Israel. E nesse processo linear, Paulo contando a história dos heróis de Israel, ele fala um pouco do início da monarquia em Israel. Aquela monarquia que inicia no governo de Saul. Saul governa por 40 anos. Depois de 40 anos, Saul entra num processo de decadência espiritual, ao ponto que o trono lhe é tomado. Nesse período, um profeta de Deus chamado Samuel, muito preocupado com aquele quadro político que estava instalado e com o processo de sucessão, quem iria suceder o rei, Deus chama o profeta Samuel e diz assim: olha, Samuel, relaxa, não se preocupe, Samuel, porque eu já tenho alguém para substituir Saul. Eu já escolhi Davi. E Davi não é um homem qualquer, Samuel. Davi é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Essa fala, que não veio de Samuel, muito menos de um amigo ou um membro conhecido de Davi, veio do próprio Deus. O próprio Deus dá testemunho de Davi e diz assim: esse moço aí é alguém especial. Esse moço aí é alguém segundo o
meu coração. Quando leio esse texto, eu fico a pensar: o que é ser alguém segundo o coração de Deus? O que é ser alguém que Deus diz assim: essa pessoa aí é um indivíduo que eu quero que todos os seres humanos sejam como ele. E nesse interesse de ser alguém que Deus se agrade da minha pessoa, eu fui em busca da história desse homem que Deus disse: esse é o ser humano ideal. O interessante é que em todos os tempos os seres humanos sempre buscou uma figura icônica, um ícone, um modelo, um referencial de ser humano. Em todos os tempos sempre esteve em busca de um modelo ideal de um ser humano perfeito, ou de um ser humano ideal para o seu tempo. Nessa busca desse modelo de ser humano surgiram termos como Homo sapiens, Homo ludens, Homo sapiens e sapiens. O tempo todo é o ser humano buscando um perfil de ser humano ideal. Quando Deus disse assim: olha, Davi é um homem segundo o meu coração, Deus estava dizendo: Davi é o tipo de ser humano ideal. Pastor Arnaldo, se queres agradar a Deus, Deus está dizendo: seja como Davi. Aí eu então resolvi pesquisar esse homem segundo o coração de Deus. E eu observei que o homem segundo o coração de Deus, ele é carregado de tantas falhas. O homem segundo o coração de Deus cometeu tantas falhas que, se ele vivesse nos meus dias, ele não teria condições nem de fazer uma oração no púlpito da congregação onde congrega. O homem segundo o coração de Deus, na minha análise, não é um homem tão perfeito, o ser humano ideal. Houve uma época que o ser humano ideal era um homem caçador. Quão bom caçador ele fosse, ele era ideal para o seu tempo. Houve uma época que o ser humano ideal era aquele que fosse coletor. Quão bom coletor ele fosse, ele era o ser humano ideal do seu tempo, e todo pai de família queria que aquele coletor casasse com a sua filha. Houve uma época que o ser humano ideal era um homem que sabia lutar, que sabia malhar os seus bíceps, os seus tríceps. A sociedade grega, no seu formato de guerra, os homens que preparavam para a batalha, os homens de Esparta, os homens ideal, eles eram com um corpo lineado, desenhado. Ele era o tipo de ser humano ideal do seu tempo. Ainda dentro da sociedade grega, houve uma época que o ser humano ideal era aquele que sabia pensar. E os homens de Atenas, os atenienses, com os seus filósofos, diziam: quão bom pensador for esse indivíduo, ele é ideal para o seu tempo. Houve uma época que o ser humano ideal era aquele que sabia governar a si mesmo e aos outros. A sociedade greco-romana está em busca desse homem ideal. Houve uma época que o ser humano ideal era aquele que fosse religioso, aquele que conseguia isolar-se dentro de um mosteiro, aquele que buscava uma vida asceta de isolamento. Ele era ideal para o seu tempo. A sociedade medieval está em busca desse homem. Houve uma época que o ser humano ideal era o ser humano moral. Quão moral ele fosse, ele era ideal para o seu tempo. A era vitoriana e no início do século XX está em busca desse ser humano. Houve uma época que o ser humano ideal era aquele que sabia vestir-se bem, que sabia usar o melhor perfume, que sabia vestir a melhor roupa. A Belle Époque da França está em busca desse homem ideal. Houve uma época que o ser humano ideal era aquele ser humano desapegado. A sociedade oriental
ocidental, principalmente da Índia, um dia viveu em busca desse homem ideal. O homem ocidental, o ser humano no ocidente, para ele ser ideal, ele deve ser um ser humano agregador, ajuntador. Se ele souber agregar, ajuntar, ele vale o quanto ele tem. É um homem besta, é um homem idiota, é um homem que mede o outro pelo que ele possui. Glória a Deus. Em todo tempo, os seres humanos estão em busca desse homem ideal. Deus olhou para Davi e disse: olha, relaxa. Se vocês querem ser um homem ideal para mim, seja como Davi. Davi é um homem ideal. Novamente eu fui para o texto bíblico e disse: Deus, esse é o homem ideal? E Deus disse sim. Só que o homem ideal para Deus, ele teve tantas falhas. Uma das falhas do homem ideal para Deus, ele cometeu um assassinato voluntário. Eu disse: Deus, isso aqui. E Deus está dizendo ao Santo Marcos: ele é o homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus, ele teve um adultério. Deus, isso aqui, Santo Marcos, ele é Davi. Ele é o homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus, ele era um guerreiro. Meu Deus, tanto sangue que esse homem derramou. Antônio Marcos, ele é Davi. Ele é um homem segundo o coração meu. Se você quer me agradar, Antônio Marcos, seja como Davi. Agora eu fui olhar o homem segundo o coração de Deus como pai de família. Gente, se eu fosse sentar com Davi para lhe dar um conselho como criar filhos, eu acho que eu teria algo para dizer para ele. Por mais que algumas vezes eu me sinto incompetente, eu me sinto alguém inoperante, eu me sinto tão limitado. Quando eu vejo a grandeza da vida, eu tendo que criar 4 filhos dentro dessa sociedade famigerada. Porém, quando eu olho para Davi, eu digo: com todos os meus erros, eu ainda acertei mais do que Davi como pai. Davi, como pai de família, teve mais de 20 filhos. Não há pai que dá conta de cuidar de 20. E ele viu o filho mais velho estuprando a irmãzinha caçula. Ele viu o segundo filho matando o irmão mais velho. Ele viu o melhor amigo matando o segundo filho. Ele viu o 4º filho matando o 3º irmão. Foi assim: Aminon estupra Tamar, Absalão mata Aminon, Joabe, melhor amigo de Davi, mata Absalão, Salomão mata Adonias. E eu disse: Deus, é esse pai de família aqui. E Deus diz: relaxa, Marcos, é Davi. Ele é o homem segundo o meu coração. Tudo bem em Deus. Mas por quê? O que esse homem tinha que eu não tenho? O que esse homem que te agradou tanto possui que eu não possuo? Então, se eu não tenho o que Davi teve, se eu não sou o que Davi era, me ensina, Deus. Me ensina, me fala um pouco mais sobre Davi. Novamente devemos ser em busca para saber quem é esse homem segundo o coração de Deus. Bom, eu descobri que o homem segundo o coração de Deus, ele era um guerreiro. Ok? Também descobri que o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um caderno de poesias. O homem segundo o coração de Deus, ele tinha um instrumento de música, ele tocava, ele era um cantor. O homem segundo o coração de Deus, além do seu caderno de poesia, ele era um homem sensível. Tempos atrás eu assisti um preâmbulo de um filme em que o Will Smith e o Cuba Jr. estavam contracenando. Aí um olha para o outro e diz assim: rapaz, vou me tornar um ser humano diferente. A partir de hoje eu vou ouvir música clássica, eu vou ouvir
Bach, eu vou ouvir Beethoven, eu vou ouvir Carmina Burana. A partir de hoje eu quero escrever palavras poéticas. De repente, o outro, o negão do grupo, olha para mim, olha, rapaz, está me estranhando. Bom, ser sensível para esse tempo. O homem segundo o coração de Deus é dotado dessa sensibilidade. Uma outra coisa que eu observei no homem segundo o coração de Deus era o apego que ele tinha com seus amigos. A amizade para Davi era algo que ele levava ao pé da letra. Amigo. E o dia que Joabe comete uma traição para com ele, aquilo machuca ele tanto, que no seu caderno de poesia ele escreve assim: Deus, aquele que comia do meu prato, aquele que comia do meu bocado, Deus, ele me traiu. Eu fui traído pelo meu melhor amigo. Como essa traição machucou muito o coração do homem segundo o coração de Deus. Então, duas coisas eu aprendi com Davi: sensibilidade e amizade. Outra coisa que o homem segundo o coração de Deus me ensina: se você perguntar para Davi assim, Davi, o que você mais gosta na vida? Ele diria: meus amigos, meus 400 amigos, meus 700 amigos. Amigos que, para mim, teve um dos amigos dele que era tão fiel e devoto a ele, que um dia Davi, no deserto, diz assim: como eu sinto falta das águas lá de Belém. Aquele sabor das águas doces de Belém está na minha lembrança. Aí um maluco de um amigo dele disse: quer água? Quero. Eu vou romper a fronteira do inimigo com um cantil na mão. Eu posso não voltar de lá, mas que você, meu amigo, vai ter água, vai. Aí o doido do amigo atravessa a fileira do exército inimigo, enche um cantil de água lá em Belém. A caminhada era em torno de 102 quilômetros. E chega com um cantil de água e diz: está aqui, meu amigo, beba. Ele diz: não, eu não posso beber. Não, eu não posso beber. O seu gesto de amizade será para o meu Deus uma adoração. Jogar no chão do deserto. Esse cara levava a amizade ao pé da letra. Amigo, ei, viver uma vida cristã sem a consciência de uma amizade está te faltando alguma coisa. Amigo é aquele que te confronta na sua presença. Eu tenho um amigo que às vezes ele chega para mim, me chamando: ô doidão, você está vacilando, doidão. Isso vai dar merda para você. Mas me passa uma regulada assim, tem hora. Porém, um verdadeiro amigo, ele te confronta na presença, mas ai daquele que tocar em você na sua presença. Amigo, eu gosto de um grande poeta de Itabira, o meu querido Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: precisamos de um amigo. Não precisa ser homem, basta ser humano. Basta ter sentimento, basta ter coração. Precisa saber falar e calar, sobretudo saber ouvir. Precisa-se de um amigo que gosta dos mesmos gostos. Não precisa ser perfeito, mas não pode ser ao todo imperfeito. O que não pode é ser vulgar. Precisa-se de um amigo que goste das crianças, ou que consiga chorar por aquelas que não conseguiram nascer. Precisa-se de um amigo que, no romper de um novo dia, depois da chuva que caiu na terra, pisar no solo molhado e sentir o cheiro da relva.
Precisa-se de um amigo, simplesmente para não se morrer de tédio, mas para se ter o privilégio de dizer: eu tenho um amigo. Amigo! Se quer ser um homem segundo o coração de Deus, se quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, tenha perto de você, ainda que não seja 1 milhão. Isso é papo de Erasmo e Roberto Carlos. Mas que tenha apenas um amigo, uma amiga que consiga te confrontar, que consiga dizer para você: ô vacilão, muda um jeito, tá errado, mas que ele te defenda na sua ausência. O coração de Deus, diga para mim, amizade para mim é tudo. Outra coisa que o homem segundo o coração de Deus ensina, se eu perguntasse para Davi: ô Davi, o que você não gosta? Ele diria assim: eu não gosto de um homem mau. Isso, Deus. Como assim, Davi? Homem mau me enoja. Homem mau me incomoda. E o que você vai fazer com o homem mau, Davi? Está no caderno de poesia dele. Ele está dizendo assim: a homem mau, eu vou amarrar uma pedra no pescoço dele e jogar na água. Camarada, ele era transparente. Ele dizia aquilo que ele pensava. Davi, o que para você é mais importante? Amizade. O que para você não tem significância? O homem mau. O homem mau me incomoda. E esse homem, o homem segundo o coração de Deus. Aí, esse homem cheio de pecado, cheio de imperfeição, esse homem que eu olho e digo assim: Deus, olha o que ele fez. E Deus diz: relaxa, ele é Davi. Ele é um homem segundo o meu coração. De repente, 1000 anos depois de Davi, nasce um outro homem. E esse outro homem que nasce diz assim: ei, eu sou filho de Davi. Como assim? Quem és tu? Eu sou Jesus, filho de Davi. É tão pecador quanto Davi? Não, eu sou um homem perfeito. E qual o Senhor? O que o Senhor tem a ver com Davi? Ele diz: em algumas coisas eu não pareço com Davi. Como assim, Jesus? Eu imagino Jesus chegando lá nos céus, depois de 33 anos, e Deus perguntando: e aí, filho, como é que foi a passagem entre os homens? Ele diz: papai, fantástico. O que você viu lá na terra? Eu vi tudo, pai. Eu toquei na vida e deixei a vida tocar em mim. Nada passou no colo e aos meus olhos. Eu vi tudo. O que você viu, filho? Papai, eu vi crianças andando no templo. E aí, você se incomodou? Papai, eu falei, eu chamei o Pedrinho, o Joãozinho, o Miguelzinho na frente. Olhei para o grandão do Pedro, para o João, e disse assim: ô Pedrão, se você quer ser salvo, seja como essas crianças. Filhão, o que você viu mais? Papai, eu vi políticos. E o que você sentiu quando viu os políticos? Papai, bando de raposinhas. Papai, eu vi tudo. O que você viu? Eu vi um homem religioso. E o que você sentiu quando viu um homem religioso? Raça de víbora. Papai, eu vi tudo. O que você viu? Eu vi pardal. E o que você sentiu quando viu um pardal? Eu disse para os seres humanos que aqueles pardais nunca jogaram a semente no chão, que aqueles pardais nunca fizeram despensa. Todavia o Senhor nunca deixou um deles passar fome. Todavia os homens vivem ansiosos, comendo, faltar o pão em casa. O que você viu mais, filho? Papai, eu vi milho no campo. E o que você sentiu quando viu milho no campo? Eu disse para eles
que nem Gisele Bündchen, que nem Salomão, em toda a sua glória, destilou com ele tinha uma sensibilidade. O que você viu mais, filho? Papai, eu vi mulher rodando bolsinha na praia. E o que você sentiu quando você viu mulher rodando bolsinha na praia? Eu vi um bando de hipócrita querendo apedrejá-la. E o que você disse, filho? Eu disse, quem for o santão? Você viu isso, filho? Filho, o que você viu mais, filho? Fala, meu, o que você viu? Glória a Deus! Papai, eu vi gente cega. E o que você sentiu quando viu gente cega? Nem o cego passou na minha frente sem enxergar a luz. Enxergar a luz. Você viu mais, filho? Eu vi defuntos. E o que você sentiu quando viu defuntos, filho? Nem o defunto passou na minha frente e continuou. Ele não deixava nada passar desapercebido. Ele tocava. E ele tocava. Eu vi aqui o pastor Douglas dialogando com esse projeto do Rio de Janeiro. É uma demonstração do que é tocar na vida. Pessoal, viver uma vida cristã sem entender que para Deus, ser cristão, você vive o seu cristianismo, não é adorando o famoso templo de Salomão. Você vive o seu cristianismo, não é reverenciando basílicas. Você vive o seu cristianismo, não é adorando catedrais góticas. O seu cristianismo é quando você entende que tem uma catedral gótica ao seu lado, que tem um grande templo assentado ao seu lado. Esse templo é o seu irmão, é o seu pastor, é o seu semelhante. Se você não é seu irmão, esse está ao seu lado, para de hipocrisia, de dizer que eu amo Deus. Ora, se você não ama aquele que você vê, para de dizer que amo e necessita. Se quer ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, seja sensível à vida humana. Em Marcos capítulo 8, Jesus chegou no Betsaida. Aí trouxeram um ceguinho para ele curar. Aí chega o ceguinho. Aí Jesus diz, e aí, o que você quer? Diz, eu quero ver. Aí Jesus, passa saliva nos dedos, passa nos olhos do cego e pergunta, e aí, o que você está vendo? Tô vendo. Vendo o quê? Eu vejo os homens. Só que os homens são barulho como árvores que andam. Aí Jesus diz, está tudo errado. Vamos para fora da cidade. De novo. E agora? Agora sim, eu consigo ver. Eu consigo distinguir. Árvore é árvore. Homem é homem. Aleluia, Deus! Ser humano é ser humano. Pedaço de pau é pedaço de pau. Se você se diz cristão, mas o ser humano para você é um pedaço de pau, você está certo. Ei, filho de Davi, preciso te tocar. É muito fácil você chamar o filho do outro
calça 48. Meu Deus! É muito fácil você olhar a menina que roda a bolsinha e chamar ela de putinha. É muito fácil você olhar para o menino que usa droga e dizer mais um Zé Droguinha. É muito fácil. Difícil você entender que a menina que roda a bolsinha pastor que eu iria voltar para o interior porque eu não tinha onde morar. O pastor disse: você vai voltar. E onde era o púlpito da igreja, ele construiu um quartinho, colocou uma cama e disse: durma aí. Jesus é filho de Davi. Ele é um homem perfeito. E essa sensibilidade em Jesus é o que faz dele o modelo de um homem perfeito. Conseguia dar resposta de arrependimento na hora certa. Eu me lembro, em 2012, eu era co-pastor na nossa região, ali, região do Guarani, na Assembleia de Deus. Auxiliava o nosso pastor regional. E de segunda até quinta-feira, eu abri o templo 9 horas da manhã. Ficava ali até 5 horas da tarde, ali recebendo pessoas, aconselhando gente. Houve um algo humano. Os seres humanos, eles não precisam de muita coisa. Às vezes os nossos problemas precisam apenas de um ouvido para me ouvir. E às vezes a vida pastoral, nós damos nossos ouvidos para todo mundo. Mas não tem ninguém para nos ouvir. O telefone toca. Era um amigo que eu havia feito, pregando uma igreja ali na região de Santa Luzia. Esse moço, ele veio de Tocantins, conheceu um diácono e disse assim: vamos fazer a obra de Deus. Abriu um trabalho aqui no São Benedito. Pense que trabalho gostoso. Pense que gente acolhedora que era. Quando eu vejo vocês da Assembleia de Deus
disse: olha, eu estou aqui na rua Drami, o número 35, vem cá. Aí ele veio e disse: ó, tem um café aqui para nós tomarmos. Eu imaginei: ah, deve ir. Isso é um encontro casual. De repente a campainha toca e eu fui até o portão. Quando eu cheguei no portão, não era um homem que eu conhecia, não era um guerreiro que eu conhecia na frente do público, não. Cabisbaixo, derrotado, ele olhou para mim e disse: eu quero falar contigo, você pode me ouvir? Eu disse: posso. Entramos tempo adentro. Aí ele disse: por favor, me ouve. Eu sempre entreguei meu ouvido para ouvir. E eu cheguei no momento que eu descobri que não tem ninguém para me ouvir. Nosso ministério é pequeno. Eu sou presidente daquela obra. Eu vejo que se eu abrir meu coração, eu vou matar muita gente. Me ouve. Ele olha nos meus olhos e diz assim: eu peguei. Quando ele me falou, eu peguei. Logo, os homens até dos tempo vai dar certo. Aí ele diz assim: me ouve. Essa semana eu fui para o Rio de Janeiro e eu caí. Eu falei: o que aconteceu? Ele diz: eu tive uma relação homoafetiva. Gente que veio de uma cultura misógina, machista mesmo, negócio da aspa. E eu ouvi aquilo: o que aconteceu? Eu falei: agora? E o ministério? Ele diz assim: eu peguei contra Deus. Eu falei: sim, com Deus você vai resolver com as pessoas. Ele diz: vindo de lá para cá, eu via que eu precisava resolver isso. Eu falei: como? Eu peguei contra minha esposa. Eu falei: e agora? Ele diz: vindo de lá para cá, eu via que eu teria que procurar. Eu falei: você procurou? Ela disse: procurei. O que você disse para ela? Eu disse: olha, aconteceu assim, assim, assim. A pessoa mais prejudicada nisso é você. Se você quiser me perdoar, para nós sacudirmos a poeira, eu vou conseguir superar o resto. Se não, você tem o direito de não me perdoar também. E ouve aqui. Eu falei: e ela? Diz: ela chorou, ela se machucou, porém me deu um abraço e diz: eu te perdoo. E eu disse que aquilo não sei como aconteceu, mas nunca iria acontecer. É isso que a alma pastoral recebe. Você não sabe o que é ser pastor. Quando você tem que ouvir as dores da alma humana. Aí ela perguntou para mim: e a igreja, meu esposo? Eu disse: você me perdoa? Ela disse: perdoa. E a igreja? Eu disse: eu resolvo com isso agora. Procurei o meu segundo e disse para ele: eu estou voltando para Tocantins. Como assim? E a obra, a partir de hoje, esse trabalho eu e você iniciamos. Você sempre me honrou. A partir de hoje você assume. E o senhor? Eu estou indo para Tocantins. Aí eu perguntei para ele: mas você falou? Ele disse: não. Ele não estava preparado para me ouvir. E como é que foi a despedida da igreja? Do mesmo jeito. Eu encarei.
e disse: a partir de hoje esse homem vai cuidar de vocês. Eu estou indo para Tocantins. E ele disse: está tudo resolvido. Aí de repente ele pensou: eu vivi o tempo todo ensinando para as pessoas que diante do pecado não se brinca, que se lida com o pecado confessando. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que cobre sua transgressão não prospera. Foi por isso que eu vim aqui, meu amigo. Eu vim aqui para você orar por mim, para você orar por mim. Aquele moço ajoelha-se à minha frente. Eu não tive palavras para orar por ele, mas de repente o Espírito Santo falou no meu coração: é esse tipo de ser humano que precisa. Deus não precisa de super-homem. Sansão nas mãos de Deus foi um fracasso. Deus precisa de barro amolecido, barro moldável, barro adaptável. É esse o tipo de ser humano que Deus precisa, que consiga olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu peguei contra ti, tão somente contra ti peguei. Sobre os nossos pés. Deus avivando tudo isso. Foi sim, Antônio Marcos. Davi cometeu adultério, Antônio Marcos. Davi cometeu um assassinato, Antônio Marcos. Davi não foi um bom pai de família, Antônio Marcos. Só que Davi teve sensibilidade. Só que Davi conseguiu dar resposta de arrependimento na hora certa. Por isso ele é o homem segundo o meu coração. A fraqueza de Davi revelou a sua força. Glória a Deus. Se queres revelar a sua força nessa noite, demonstre sua fraqueza. É na sua fraqueza que Deus mostra sua força. Na autoridade do nome de Jesus. Basta de querer lidar com Deus achando que ele é um mané, achando que ele é um bobo, achando que ele nada a ver. Ei, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que cobre a sua transgressão não prospera. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Eu te abençoo com bênçãos espirituais. Amém e amém. Feche os olhos para alguns minutos. Enquanto o grupo de louvor se prepara, nós vamos continuar mastigando essa palavra do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. O Senhor tem bradado sobre essa igreja. Arrependimento, levantar novamente, praticar as velhas obras do primeiro amor. O Espírito Santo está bradando no nosso coração. Glória ao Senhor por alguns minutos. Enquanto o grupo de louvor se prepara, nós vamos adorar a Deus. Feche seus olhos. Tire esse momento, Senhor e Deus. A presença do Senhor é muito sublime aqui no nosso grupo. Há um espírito de quebrantamento. As câmaras secretas, escondidas, o Senhor está fazendo isso. E eu sei que o Espírito Santo já começou a te mostrar onde que precisa confessar e
deixar. Não está aqui aqueles teus acusadores. Não está aqui ninguém com pedras nas mãos para te atirar. Mas está aqui aquele que é a descendência de Davi para te perdoar e te levantar. Que nessa oração, que nesse momento, peça ao Senhor para te levantar novamente. Eu sei que você foi um obreiro ativo, trabalhou muito na obra, não se importava com a direita, com a esquerda, porque seu foco era Jesus. Mas a circunstância veio, te deixou desanimado, prostrado. Mas o Espírito Santo está dizendo constantemente: o cair é do homem, mas o levantar pertence a mim. Olha o Senhor, olha o Senhor, fecha os olhos, deixa Ele falar contigo. Toda vez que você vem no culto, você sempre está protelando isso. É amanhã, Jesus. Amanhã eu servo, amanhã eu me rendo, amanhã eu me entrego. Você sempre está adiando esse momento. Mas o Espírito Santo de Deus, que controla todas as coisas, te trouxe hoje aqui. E Ele está falando no seu coração, está dizendo que hoje é o tempo. Hoje é a hora. Nós queremos orar por você. Você não vai deixar o constrangimento te segurar. Você não vai deixar a vergonha te dominar. Mas você sabe que você foi liberto da cruz do Calvário. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. O que o Senhor está dizendo é: faça uma confissão. Me tome por inteiro, não por partes. Deixa eu dominar todas as áreas da sua vida. Nós queremos orar por você, na tua ousadia e na graça do Espírito Santo.
Você que vai agora, nessa noite, não vai ser dominado pela vergonha, não vai ser dominado pelo seu eu, mas deixa o Espírito te dominar. Nós queremos orar por você que sabe que hoje é o dia de você se consertar com Jesus. O Senhor já tem te mostrado, não seja rebelde à sua palavra, se entregue a Ele. Faça um sinal com a mão. Você que vai se entregar a Cristo novamente, faça um sinal com a mão e venha no altar. Nós iremos orar por você. Eu sei que nessa noite é uma batalha espiritual. Satanás tentando a todo momento te paralisar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu profetizo debaixo da autoridade do Espírito de Deus, nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Tenha os olhos fechados. Embaixo dos olhos primeiro. Faça um sinal com a mão. No nome de Jesus, se tiver um obreiro, o obreiro não fecha o olho, não, o obreiro trabalha. Nós temos a primeira pessoa. Eu sei pelo Espírito Santo de Deus que tem mais. Eu sei pelo Senhor Jesus que tem mais. Você precisa se consertar hoje. É hoje a noite de reparar com Deus. É noite de se acertar com Jesus. Tu tem pedido um sinal a Deus, Senhor, me guia ao ministério, me guia a uma igreja, mas o Senhor te guiou hoje e você veio parar aqui, porque Ele está te conduzindo a Massai, e a Damasco e a Massai. Ainda tem mais, ainda tem
não tem como ver você pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Esta noite eu vim em nosso meio. Deixa eu comunicar com você. Espírito Santo nesta noite. Você está afastado do Evangelho de Jesus. E você é o Espírito Santo nesta noite. Jesus está voltando. É necessário que aquele que precisa de Deus tenha fé. Feche sua voz. Feche sua voz. Quero orar por esses dias esta noite. Deus, eu me coloco de joelhos, Senhor, por essas almas. Você tem liberdade se quiser joelhar. É noite de consertar o altar dessa propriedade. Não temos um altar particular essa noite, Deus. Trazendo falso de novo sobre essa alma. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos, ó Deus, de joelhos diante da tua graça. Oramos, ó Deus, por essas vidas que se encontram diante do altar. Deus, que o Espírito Santo comece agora, Senhor, trabalhar, Senhor, de dentro para fora, meu Pai. Deus, muda, Senhor, o pensamento, muda, Deus, o coração, muda a estrutura, Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós oramos e abençoamos essas vidas. Que a tua graça, Senhor, nos basta. E na nossa fraqueza, Senhor, poder abençoar. Pai, assim nós oramos, ó Deus, abençoamos a vida dos teus filhos. Para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus Cristo, o eterno Salvador da minha e da sua alma. Quem crê, diga amém. Glória a Jesus. Vamos orar, você estará ali pegando o contato, o telefone, em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus? Comigo de restauração. Feche seus olhos, vamos agradecer a Jesus. Senhor, nós te bendizemos. Aumenta um pouquinho. Deixa o instrumento um pouquinho mais baixo. Nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos pelaquilo, Senhor, que o Senhor nos fez presenciar. Nós queremos nos entregar ao Senhor por inteiro. Nós queremos entregar a Ti todas as áreas, todo o nosso ser, toda a nossa vida esteja na Tua condução e no Teu direcionamento. Nos colocamos na brecha, Jesus, para ouvir a Sua voz e para fazer o Seu id. Eu sei que o Teu Espírito tem soprado, Senhor. A Tua vida está próxima. Então nos ensina a ser melhores cristãos. É isso que te agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Estendida para o Pai. Quarta-feira às 20 horas nós temos compromisso aqui com Jesus. De baixinho o instrumento, eu acho que está conflitando um pouquinho. Quarta-feira nós temos compromisso aqui com Jesus. Por que será que é só os irmãos do banco da frente? Quarta-feira nós temos aqui um compromisso com Jesus. Às 20 horas, não é com o homem. Você não vem para poder apresentar. Você vai vir para ser edificado pela palavra de Deus. Com as mãos estendidas para o Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, para quem tomou a vacina do coronavírus, está ótimo.
Agora, para aqueles que têm um corpo glorificado todo dia, vai ser melhor. Nós temos que estremecer esse negócio aqui, amém? Que o amor de Deus nosso Pai. Ficou bonito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, não somente hoje, mas para todo sempre, toda a igreja. Diga.